Eu adorava passar dias e noites no mato sozinho. Acampar longe de tudo e de todo mundo. Curtir a natureza à minha maneira. Apesar das histórias de assombrações e coisas estranhas acontecidas no mato, eu nunca tinha visto ou sequer ouvido alguma coisa que não pudesse explicar. Porém, na última vez que acampei sozinho, algo realmente estranho aconteceu e tudo mudou. Em 2001, eu decidi acampar na parte mais afastada de uma mata, 2 horas da minha cidade, do lado mais isolado que eu nunca tinha estado. Numa sexta-feira, véspera de um feriado, na segunda seguinte, juntei o necessário para passar 3 dias, coloquei gasolina o suficiente e saí rumo à mata. 2 horas depois, parei o carro fora da velha estrada que parecia nunca ser usada, peguei minhas coisas e saí à procura de um lugar para acampar. Meia hora e meio quilômetro depois, armei minha tenda num limpo debaixo de uma árvore, acendi uma fogueira e sentei para comer o sanduíche que havia levado. A primeira noite passou tranquila, como todas as outras vezes. Na segunda, no entanto, eu acordei espantado. Por um instante, pensei que tivesse sido apenas um sonho, pois não podia acreditar que uma outra pessoa tivesse tido a mesma ideia maluca de acampar naquele fim de mundo. Eu fiquei calado, ouvindo e esperando por um outro assobio. E logo depois... Agora eu tinha certeza do que eu ouvi. O assobiador era real. Sentada no saco de dormir, fiquei pensando quem podia ser. Um conhecido? Um estranho mal intencionado? E como sabia do meu acampamento? Teria sido a claridade da fogueira? E o que fazia assobiando àquela hora da noite? Meu relógio marcava 1h30 da manhã. Eu continuei calado, nervoso, preocupado e esperando por um outro assobio, um chamado ou por algum barulho ou sinal de gente. O tempo foi passando e nada. Toda a mata estava calada, como se também tivesse assustado com o assobiador. Depois do segundo assobio, o assobiador parou e graças a Deus não apareceu. Na noite seguinte, por volta do mesmo horário, 1h30. Pelo jeito, o assobiador acampava ali por perto. Mas por que não assobiava durante o dia e por quem assobiava chamando àquela hora da noite? E outra vez. O assobio parecia bem mais próximo que da noite anterior. A mata voltou a calar. Nada fazia o menor ruído. O silêncio assustava. Eu levantei, abri o zíper da tenda bem devagar e fiquei ao lado do que restava do fogo, observando e esperando. Poucos minutos depois, outro assobio e logo em seguida os passos começaram do lado mais aberto da mata. O assobiador caminhava na direção do meu acampamento. Eu peguei a chave do carro, a lanterna e saí para o lado mais fechado da mata. Agachei atrás de uma moita, uns 20 metros da tenda, e fiquei esperando para ver quem era. A mata continuava calada. O único barulho era do mato quebrando, dos passos aproximando e das batidas do meu coração que pareciam um tambor. Minha preocupação aumentava com cada passo que eu via. Meu medo também, pois a única arma que possuía era uma faca que havia deixado dentro da tenda, ao lado do saco de dormir. De repente, os passos pararam
e uma estranha voz perguntou: "Quem está aí?" Eu não tive coragem de responder. Continuei escondido, calado e apavorado. Depois de 1 ou 2 minutos, os passos recomeçaram e o meu medo aumentou. Os passos foram aproximando e, ao chegarem na entrada do limpo do meu acampamento, uns 3 metros da minha tenda, pararam. Eu não conseguia entender o que via. Não podia acreditar. Apesar do escuro e da pouca claridade que a fogueira proporcionava, eu podia ver o estranho vulto de um homem. Mas que homem era aquele? Um homem tão alto, tão magro, tão branco e tão transparente. Enquanto o estranho homem continuava parado na entrada do meu acampamento, eu tremia atrás da moita, sem saber o que fazer. Pensei em correr para o carro, mas a tremedeira era tanta que nem levantar conseguia. Além do mais, seria revelar minha presença, e sabe Deus do que podia acontecer. Eu resolvi continuar onde estava e esperar que o estranho homem fosse embora. Mas ele não ia. Continuou parado e olhando para o meu acampamento. Poucos minutos depois, o estranho homem caminhou, parou bem em frente da minha tenda e ali ficou imóvel, que parecia uma estátua. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o homem começou a girar a cabeça bem devagar, até parar, direto para a moita onde eu estava. De trás da moita, eu tremia e implorava a Deus que me livrasse daquela situação, daquele homem transparente, que ele fosse embora e me deixasse em paz. Mas o homem não foi. Ele virou por completo na minha direção, deu uns 4 passos, parou e assobiou um assobio tão alto que assustou a tudo que estava ao redor. Eu quase sujei as calças de tanto medo. Mas apesar do pavor e da tremedeira que sentia, levantei e saí na carreira, tropeçando, caindo, levantando e gritando por Deus e todos os santos. Poucos minutos depois, cheguei onde estava meu carro e saí a toda velocidade, deixando o assobiador e a mata para trás. Quem era o assobiador e se era uma assombração, eu não tenho a menor ideia. Não encontro uma explicação. A única coisa que sei é que daquele dia em diante, jamais tive coragem de acampar sozinho.